estavam mentindo quando falaram maravilhosa. Realmente. Estamos quase chegando ao fim dessa nossa jornada. Já imaginaram como líderes que centralizam tudo podem se tornar o maior obstáculo do próprio negócio? Nessa palestra será explorado como essa armadilha impacta a operação e quais caminhos permitem sair dela. A partir de uma jornada real, do operacional ao gestor, o palestrante compartilha como construir times autônomos, eficientes e capazes de funcionar com ou sem a presença de um líder. Para falar sobre líder indispensável, operação inviável, convido um chefe executivo com mais de 15 anos de experiência em hotelaria de luxo, cruzeiros e restaurantes e hoje comanda a cozinha do Rox Dinner Show em Copacabana. Atua como consultor gastronômico e é criador do Divã do Chef, um canal dedicado à gestão, liderança e cultura na cozinha. Peço uma salva de palmas para Caio Silva. Fala galera, bom dia, tudo bom? Bom dia! Bom, já fui bem apresentado aqui pela nossa mestre de cerimônias, obrigado. Eu sou o Caio Silva, esse aqui sou eu, tá gente? Tô uniformizado, né? Tô um pouquinho diferente, hoje tô a paisana. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre como você parar de ser o cara insubstituível. Porque eu já sofri muito com isso também. Eu vou passar um pouquinho da minha jornada aqui pra vocês e explicar como é que eu saí de ser um cara que concentrava tudo em mim e comecei a delegar e ter paz na vida um pouquinho, né? Porque trabalhar é bom, mas a gente precisa também descansar, né? Então vamos lá. Então, gente, essa é a minha evolução profissional, vocês verem ali, ó. Eu era esse carinha aqui e virei, né? Esse carinha aqui. E começando, primeiros passos, eu aqui, ó, novinho, né? Mocinho, 18 anos aqui, na escola de gastronomia. E eu tive o privilégio de poder, sabe, passear bastante. Conheci vários países através da profissão. Isso me ajudou muito a conhecer outras culturas e me desenvolver desse lado, né? E pegar confiança. Viajei bastante. E aí, logo, foi um processo, acho que até bem rápido, assim, para eu já estar na linha de frente ali no fogão, sabe? Tocando operação para lá e para cá. Bem operacional mesmo ali, dia a dia de cozinha. Da 8 da manhã à meia-noite, aquela coisa, loucura, hotel. Para quem alguém já trabalhou em hotel aqui? Então sabe como é que funciona, né? Principalmente na cozinha ali, na operação A e B, é bem complicado. Mas eu sou suspeito porque eu gosto bastante, não consigo fugir dessa área. Já tentei, tá? Então, na linha de frente, e esse momento é aquele momento que o cozinheiro começa a se achar, né? Que ele acha que pode fazer. O cozinheiro já tem o ego meio... Vocês veem os programas aí, né? Masterchef, enfim, na TV. E a cozinheira, ele tem o ego, tem que ter um pouquinho, né? Desse ego. Mas aí era demais. E aí eu achei que eu já sabia fazer tudo, tá, gente? Ah, eu já sei cozinhar, já sei atender ali o público. Tô pronto. E aí eu fui abrir um restaurante, né? O sonho de todo cozinheiro. E aí eu era o dono do problema, eu aí, ó. Com o computador, com a faca na mão dentro da cozinha. Eu era RH, eu era financeiro, eu era garçom, eu era cozinheiro. Então era da 8 da manhã até meia-noite, 1 da manhã, para chegar em casa, fazendo tudo, concentrando tudo em mim. O cara. E aí é claro que deu ruim, né? Deu ruim. E aí eu tive que parar e começar a pensar, como é que eu saio dessa? Como é que eu faço para poder manter o meu trabalho eficiente, sem eu estar presente, sem ficar louco, sem ter hora para cuidar da minha saúde, sem ter hora para eu poder curtir minha família, curtir um tempo a sós também, né? Fazer um esporte, enfim. E aí foi quando eu comecei a olhar mais de perto a gestão, sair mais da operação e ficar mais nessa parte de direcionamento. E aí tá eu com a minha equipe, que sem ela eu não faço nada. Foi aí que eu aprendi qual a importância das pessoas dentro do time. E eu gosto de representar isso com essa pirâmide aqui, do time autônomo, né? Então, a base de qualquer empresa são as pessoas.
Sem elas, nada funciona. Então, pessoas, eu acho que é o ativo mais importante de qualquer empresa. Eu acho que é indiscutível isso. Porque não adianta você ter estrutura, ter cliente e não ter ninguém para atender, né? Mas as pessoas, elas precisam do que para fazer as coisas funcionarem? Elas precisam de processos. Tá vendo aqui? Essa é uma cozinha, cada um no seu lugar, cada um sabe o que tem que fazer na hora certa. E isso é muito importante. Porque não adianta nada você só jogar as pessoas lá dentro e elas estarem perdidas lá dentro. Isso é muito comum, tá, gente? Eu faço consultoria em vários restaurantes. O pessoal reclama, pô, mas essa geração não quer trabalhar, o pessoal não entende, mas não tem processo bem definido, não está nada escrito, entendeu? Então, sem processo, a gente não consegue chegar na parte mais importante, que é o prato na mesa, né? Que é o resultado. Então, é que nem 2 mais 2, gente. 2 mais 2 é 4, né? Não tem como. Se tu tiver pessoas, fizer uma boa captação de time, tiver processos bem definidos, você vai ter resultado. Às vezes demora, tá? Isso aí não nasce do dia para a noite. Você construir um time autônomo, você não vai construir em 1, 2 meses. Precisa de ajuste, precisa de revisão. E eu vou explicar isso para vocês, né? Na próxima slide. Mas é isso, ó. Você não pode inverter a ordem. Construir um time funciona sem você, tem uma ordem. E a base é sempre as pessoas. Então eu vou passar aqui um pouquinho da receita, né? Como bom chefe de cozinha. Como é que é essa receita da gestão? Valorizar as diferenças no time. Quando a gente vai construir um time, a gente precisa ter um time que se complementa. Muito chefe, ele quer um cara exatamente igual a ele. Pô, precisa daquele cara mais ágil, que pensa rápido. Mas às vezes você não precisa desse cara. Você precisa de alguém que te complemente, um cara que tenha mais cuidado, que seja mais detalhista, né? Que tenha mais paciência, né? Que é uma coisa que eu não vou mentir, às vezes eu não tenho tanta. Por isso que meu subchefe é o cara mais calmo do mundo, que é o cara que é o meu braço direito lá dentro do Rox. Então, isso é super importante, gente. Você ter uma equipe que se complete. Treinamento, procedimento, como eu já falei, processo, ele não é algo estático. Você precisa ir atualizando ele de tempos em tempos. Então, por exemplo, aqui no Rox, eu tive a oportunidade de fazer a abertura. E a gente fez uma série de treinamentos no início do Rox que mudaram ao decorrer desses 2 anos. Hoje, as fichas técnicas, os POPs, são todos modificados de acordo com as alterações que foram ocorrendo dentro da operação. Então, depende muito do evento. A gente está hoje com a casa aberta só para o jantar, amanhã vai ser para o almoço. Como é que funcionam essas operações? Elas são diferentes, então os processos são diferentes também. Os pratos são diferentes. E isso precisa ser passado para a equipe. E você precisa comunicar isso de forma muito clara. Você não pode criar barreiras para que essa informação não chegue na tua equipe. Então você tem que deixar isso disponível para a tua equipe a todo tempo. E de uma forma bem direta, bem didática. Porque às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para o seu colega. Tá? Isso é assim, uma coisa que eu vejo às vezes muita empresa que até tem processo, mas está guardado na gaveta do chefe. Ou está numa linguagem super antiga, antiquada, um textão, sabe? Quem que vai ler aquilo? Não vai ter interesse de ler. Ainda mais nos tempos atuais, que tudo é vídeo, é tudo muito dinâmico e rápido, você precisa facilitar esses processos. E reforçar os treinamentos, né? Treinamento não tem, vou fazer hoje na abertura e só daqui a 1 ano. 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, depende da tua instituição aí, da tua empresa, como é que é a dinâmica dela, como é que ela funciona, mas a gente precisa parar para revisar esses processos. Liderança facilitadora, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, que quando eu digo isso, eu quero dizer assim, você tem que estar sempre realmente de portas abertas mesmo, mas não só para falar, mas também para escutar. Acho que o mais importante é saber quais são as dores da tua equipe. O que eles estão precisando? Pô, tá com uniforme, tá com os acessórios necessários para trabalhar. Eu falo mais do mundo da cozinha, mas isso serve para todas as áreas, né? O pessoal tá feliz? Tá falando sobre remuneração com a tua equipe? Beleza, a gente contratou, o pessoal sabia do salário, mas as coisas mudam.
fazer uma avaliação com o teu funcionário de tempos em tempos. Eu gosto de fazer de 6 em 6 meses, pelo menos, porque hoje a dinâmica ela é muito rápida. Em 6 meses mudou muita coisa já. A gente não pode mais ter aquela mentalidade dos anos 80, anos 90, que o cara tinha que ficar 10 anos para crescer dentro da empresa. Hoje, eu tenho pessoas dentro da minha equipe que em 1 ano foram promovidas 2 vezes. Por merecimento deles. Porque mostraram, se dedicaram e estavam lá. Então você precisa ter esse feeling. Essa liderança é super importante para você montar um time que esteja engajado, que esteja motivado. Porque só assim você vai ter um resultado sustentável. Porque você pode acertar um dia, 2, mas acertar todo dia, sabe? Você entrar lá no Google, nas avaliações, e tá sempre elogio, sabe? O pessoal comentando positivamente. Isso é um resultado sustentável. Pelo menos para mim, que sou da área da gastronomia, quando você entra no Google e vê um comentário ruim, é muito chato. E graças a Deus, os últimos meses foram positivos lá no Rocks. Convido vocês a olharem lá no Google e também visitar o Rocks, tá? Estão todos convidados. Então é isso, gente. Hoje, eu consigo estar aqui e eu tenho gente lá no Rocks já produzindo para o jantar. Então, eu consigo ter uma média aí, quando o Rocks está lotado, 1.500 pratos saem por noite lá. Em 1h30, hein? Das 7 às 8h30 da noite tem que servir o jantar, porque depois começa o show, não posso mais servir comida, senão atrapalha o show. Ao mesmo tempo, eu consigo assessorar outros restaurantes. Hoje, eu assessoro restaurante em Niterói, Rio de Janeiro, Petrópolis, Nova Friburgo, faço consultoria. E nenhuma dessas operações